Olá, boa tarde. Vamos lá para nossa live hoje com o tema transtorno de ansiedade de separação, né? Que é a continuidade das lives que eu vou trazendo, né? Toda semana, que vem referente à ansiedade, né? Que é a ansiedade comum que fosse um tempo e a ansiedades que são, né, aquelas excessivas, que tem 9 subtipos. E eu estou falando toda semana de um subtipo. Falei, o primeiro subtipo foi o transtorno de ansiedade generalizada. A semana passada foi o transtorno de ansiedade, né, do mutismo seletivo. E hoje o transtorno de ansiedade de separação. Como está a relação com você e seus filhos? Eles estão ali muito angustiados, tenso, né? É diferente o transtorno de ansiedade de separação, ela é diferente do apego. É diferente do apego, que ela fica ali com medo o tempo todo de não ter ali os pais, né? Ou pessoas, os bichinhos, né? Pessoas que têm mais afinidades, que se separam, né? O medo de separar dos bichinhos, né? Daquela babá que ficou muitos anos. Então ela tem essa dificuldade de lidar, né, com a separação. Esse sentimento traz essa angústia, né, essa aflição para a criança. É normal, né, ter essa angústia, é normal ali passar por medo, né, por essa insegurança. É normal a ansiedade, né? Só que o excesso que vira o transtorno de ansiedade. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Mari, Alana, sejam todos bem-vindos, podem fazer perguntas, né? Podem interagir, fiquem à vontade, que faz parte da nossa estrutura como um todo, esse sentimento de medo de perder o ente querido, que pode levar para a idade adulta, para o pânico, mesmo na infância, se não for tratado, né? Se não for acolhida essa criança ali com esse transtorno, pode levar ao pânico, né? A se agravar, que quando chega a idade adulta, esse processo que as pessoas sentem. Então, o acúmulo de perdas e frustrações leva à situação atual, né, do hoje, que vem vindo essa insegurança, que chega ao ponto que desespera quando as pessoas entram com o pânico, a síndrome do pânico, né? Boa noite, ou boa tarde, Ivanira, Renata, Janis, Daniel. Vamos lá. E, né, causa o pânico, como tem, né, principalmente agora na pandemia, né, que veio, né, mais uma perdas e frustrações, mais as situações que eu não tenho controle, a insegurança, o medo nos leva ao pânico, né? Se não for tratado desde pequenininho esse transtorno de ansiedade de separação, né? Que é diferente, como eu falei, do apego, né? A criança leva de 4 meses a 1 ano, né? Ela começa ali a entender as coisas, os pais saem, não é tão só essa separação dos pais separados, né? É a separação dos pais, independente de estar, né, casados ou não,
né? Que a criança, se ela tiver estruturada, ou na relação familiar tiver uma separação, ela vai sofrer sim, mas ela vai entender aquilo, não vai ter empecilho para o processo dela do desenvolvimento, entende? Agora, se for uma separação ali bem ali, independente de qualquer situação, aquela, né, separação com muitas agressões, né, físicas, verbais, psicológicas, e a criança convive com isso, né, afeta quando ela tem estrutura, e pior ainda quando ela já não tem essa estrutura, esse apoio, essa firmeza, entende? Quando a criança não tem essa firmeza, ela pode levar para a idade adulta a insegurança, o medo, né? O medo de perder as pessoas, né? O controle de querer aquela pessoa. Então leva para, né, mais tarde, não importa a idade. Enquanto tiver vida, pode surgir qualquer situação. O coraçãozinho você pode ir dando, que o Instagram convida as pessoas, e a setinha vocês convidam as pessoas que queiram participar da live. Osimeire, sejam bem-vindas, né? Camila e Adriana. Então, essa aflição que deixa a criança insegura, né? Então, os pais precisam saber entender, ter paciência, que elas ficam ali pegadas, né? Não quer sair, chora para quando os pais saem, né? Quando os pais estão saindo, elas ficam presas ali, grudadas nas pernas para não deixar os pais sair, né? E ali essa insegurança vai dando ali, né, um sentimento de muita dor, que dói mesmo, né? O medo de não voltar. Então, a partir de 1 ano a 2 anos, precisa conversar, e mesmo de pequenininho, mesmo que os pais, não entende se eu falar a verdade. Entende sim, não pode mentir. Papai e mamãe vai ali e vai e volta, né? Precisa explicar, porque eles têm assim, quando vê, opa, entendeu, né? Que ali foi e voltou. Então, esse estímulo então, vai condicionando a papai e mamãe vão e volta, e vai criando a segurança da criança, e conversar. Porque se não falar, ela não tem como ficar ali sabendo, e aquilo ali ela vai associando uma coisa a outra, e ela vai tendo mais segurança nela, e confiança nos pais, confiança na relação. Porque senão a criança fica desestruturada, né? E essa falta de estrutura pode afetar um todo, né? E se não for trabalhada, ela não for compreendida, principalmente por ela, e aquele acolhimento que tem, vai para a fase de idade adulta, adolescente, adulta, velhice, não tem idade, como eu acabei de falar. Boa tarde, Nayara, Fabiola, boa tarde, Rosine, Kátia, sejam bem-vindos. Então, pode levar para um momento atual que estamos vivendo, principalmente, porque esse vínculo que criamos com os bichinhos, né, com as pessoas, o medo de não estar ali. Então, os pais têm que aprender a brincar. Na hora que eles estão engateando, ele deixa solto, fica olhando para ver se não tem um perigo, né? Leva mais tempo para chegar até o filho para ver, porque a gente quer fazer tudo pelos filhos, né? Quer andar pelos filhos, quer engatear pelos filhos, não deixa eles ter essa autonomia. Então, eles ficam ali com medo, né? Os pais, em vez de também ajudar, eles também prejudicam ali o desenvolvimento da criança, que a criança ali né, ali controla tanto que não deixa a criança livre, né? Então fica olhando para ver, para ela sentir que, opa, viu, brinca de esconde, não tem aquela brincadeira de esconde, você cobre o rostinho da criança, depois volta, não? Então cobre o da mãe ou do pai e depois tira. Então vai cobrindo, e vai vendo que ela vai começando de esconde, as brincadeirinhas, depois as brincadeirinhas dentro de casa de esconde, para entender que tá ali, que sai e volta. Tem que entender que a criança não vem com o manual, né? Ela é o próprio manual. E os pais também têm que aprender a lidar com os filhos, porque também não tem manual de ser pai nem de ser mãe.
Então, a forma, e escutar também os mais velhos, ler bastante, procurar coisas, artigos que têm bases teóricas, né, ali certas, para que acompanhe as coisas certas. Tem todo o processo de saber como lidar com o filho, porque ninguém sabe. O que a gente quer fazer ali do nosso jeito, do jeito que nossos pais passaram, sim, mas foi em outro momento, né? Muitas vezes aquele jeito não é o jeito de tratar aquela outra criança, né? E ter muito cuidado com o sentimento do outro, que a gente lida com o sentimentinho do outro, né? Tem que ter muito cuidado, porque machuca sem querer. Por mais que a gente tenha cuidado, ainda machuca. Imagine sem ter sensibilidade para lidar com o sentimento do outro, essas emoções que tá ali se desbravando. Boa tarde, Kátia, Karina, Júlia. Lembrete do dia, sejam todos bem-vindos. Então, causa essa insegurança com a criança, né? Então, as crianças não devem ser excessivamente preocupadas, apreensivas, né? Apresentar frequentemente, né, dores de cabeça. Veja como as crianças estão, né? Tem criança pequitita que fica naquela tensão, náuseas, vômito, falta de ar, diarreia, palpitações, dificuldades de concentração, agressividade ou medo excessivo, né? Veja se essas situações associa com a separação dos pais dentro de casa. Vê como é que elas estão. Porque elas estão falando, opa, tem alguma coisa que não está bem, então ela se expressa através disso. E muitas vezes os pais não conhecem, não entendem, já, né, são agressivos com os filhos, bota de castigo, bote, e aí os bichinhos ficam em sofrimento mais ainda. Tem que ser assim, se não for assim, não tá certo. E não é. Procura falar, né, ali, o meu filho, tô vendo você assim, no que eu posso te ajudar? Por que tanta irritação? Que aí vê a criança irritada, briguenta, né, que até bater. Tem criança bem pequititita, pica o tapa na cara dos pais, né? Se os pais não chegar e impor, e não deixar, não tem pais que vai lá, bate. Tem criança que morde, os pais vai lá e morde para saber a dor. Tem outra que manda o outro morder. Então eles não sabem. Então tem que explicar como é as coisas e pegar firme na mão assim, olhar no olhinho. Não faça isso, porque machuca, porque dói, porque elas não vão saber. Se eu faço do mesmo jeito, se eu brigo com meu filho, né, porque ele agiu dessa forma, e eu faço do mesmo jeito, com aquela agressão, bato, ou faço, ou grito, né, ou xingo, o que é que eu estou fazendo? Ajudando em quê? Eu estou estimulando a criança a ficar mais agressiva, porque o comportamento igual, o resultado é igual. Eu estou estimulando a criança a bater. Se eu saio e não falo para a criança a verdade, mamãe vai no mercado, mamãe vai passear, mamãe vai numa festa, papai vai sair, vai assim, vai aquilo, então eu também estou estimulando meus filhos a mentir, né? Porque aí fica essa insegurança da criança. Então precisa falar a verdade, independente de idade. Ah, não entende? Entende, se sente, tem a segurança. Porque a criança, até quando ela perde a confiança nos pais, ela até voltar essa confiança, demora. Por isso que já fica a criança, meu pai não me ama, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Começa a guardar aqueles sentimentos que machucaram, né? As situações que passaram por muito tempo, que ele vem para a fase adulta, e até lidar com essa fase adulta, viram as crianças um delinquente, rebeldes, né? Cheio de coisas. Então, e aí? Né? Boa tarde, Lucimara, Kelly, Zumira, Silvana, sejam bem-vindos. Então, como é que está tratando? Como eu tratei meus filhos desde pequenininho, é o que eles se tornaram, porque os pais se espelham nos pais. Se os pais são agressivos, a tendência dos filhos pode ser agressiva, porque eles vão achar que é normal bater. Se os pais vivem se agredindo, né? Os filhos só veem isso, não muda. Muitas vezes não vê diferente. Então eles vão achar que ali é natural, é aquilo, né?
né? É o meio, se bebe, se bate, se xinga, é tudo desorganizado, não dá limite, não organiza. Os filhos se crescem dessa forma, desorganizados, inseguros, com medo, apegados, né? Em excesso. Não é que o transtorno de ansiedade de separação, ele só se torna um transtorno quando ele excede o normal, entende? Porque é normal você ficar com chorar porque a mãe saiu, ficar ali com birra, alguma coisa, é normal. Agora o excesso, o desespero que leva, tem crianças que ficam com febre, né? Tem crianças que ficam doentinhas, gripadas, né? Tem criança que se desespera, então ela tá ali, porque muitas vezes pode estar ouvindo dentro de casa que os pais vão se separar, né? Ou uma briga, alguma coisa que fala, alguma coisa que ela associa, que a culpa é dela no sentimento, porque sente, mesmo dentro da barriga da mãe, os filhos já sentem tudo que a mãe passa, né? Tem um lado de acolhimento, né? Toda mãe, ela tem o lado, por mais que seja aquela gravidez toda planejada, mas ela tem um lado de desespero, de negação, né? De agora eu vou conseguir, né? Tem o lado de que não consegue acolher, né? Que se desespera. Todos os pais não têm não tem essa mãe, esse pai que não tem o desespero, por mais que esteja planejado, que não tenha o momento que é como se ignorasse o filho, abandonasse o filho ali, rejeitasse o filho. Não tem esse, porque somos seres humanos, temos sentimentos de todo o tipo, e ali, né? Que rejeita mesmo, que a rejeição não é só dar para alguém, ou matar, ou abortar, não, é achar que não vai dar conta, achar que ali vai ser um gasto muito grande, achar que ali, nossa, e agora, como é que eu faço, como vai ser meu filho, como vai se tornar, né? Quando ele crescer, quando vai se tornar, o que vai se tornar? O medo, né? Então começa ali não aceitando a criança, rejeita a criança. Então esse momento a criança sente, e ali vai, quando nasce, se depara com o novo desconhecido para ambas as partes, tanto para os pais quanto para os filhos. São estranhos, ninguém se conhece, né? Então vai desenvolvendo ali afinidades, vai desenvolvendo ali, eu não quero, certo? Tem criança que não consegue lidar com um dos pais, ou os dois, é como se, né, ali sentisse algo estranho, né? Então é tudo isso, independente de dinheiro, de dar tudo do bom e do melhor. São sentimentos, são visões de mundo que temos. Boa tarde, Anitta, Teresa, Vani, Janaína. Então, é essa estrutura que leva para a fase adulta. Porque nos tornamos o que somos hoje, agora, nesse momento. Veja a vida de vocês, né, que estão aí presentes. Como vocês estão lidando com você? Como você está lidando com seus filhos, com seus familiares, ou com o planejamento que vocês querem para ser? E tem muitos jovens aí que vocês não querem para seus filhos. O planejamento que vocês fazem, que filho eu quero ter? Sim? Então, é a forma de como eu estou lidando com os meus sentimentos hoje, a ansiedade, essa angústia toda que está causando do dia a dia, né? Se essa ansiedade está comum do dia a dia, ou ela está virando um transtorno, ou ela já virou um transtorno, né? Um pânico, uma fobia social. Ontem o meu filho está nesse, né, nesse processo de indo para um transtorno, porque as pessoas não querem ter ansiedade, mas elas esquecem que a ansiedade faz parte da vida, nunca vai deixar de existir, só se morrer, né? Então ele não quer, então não sabe, ele controla, não sabe que tem que
controlar a ansiedade. Não sabe o que é ali a responsável por tudo que causa a ansiedade normal, comum e os transtornos mentais. É a visão de mundo. Muda a visão que tudo muda. E aí? Eu não mudo por quê? Se hoje tem condições de mudar, de aprender, reaprender, que o conhecimento são riquezas que ninguém nos tira, né? Com facilidade, com os vídeos, com live, com cursos, com terapias, com todos os tipos, com tudo que você pode desenvolver o seu processo, né? Do seu ser, né? Seu desenvolvimento humano é constante, não é ali eu vou fazer aqui um curso de autoconhecimento, desenvolvimento humano ou uma terapia e acabou, morreu aí. Não, é um processo a vida toda para lidar. Antes precisa ter de ser mãe, de organizar, precisa fazer uma terapia para lidar com a gravidez, lidar com antes de casamento, após. Que a terapia é o quê? É uma prevenção para tudo. Mas só que as pessoas deixam achando que Deus vai resolver, o universo vai resolver, sei lá o que vai resolver. Esquece que somos nós a responsável, né, por tudo que nos acontece, não é ninguém. O outro faz parte, tem uma parcela por fazer parte da nossa história de vida. Mas a intensidade do nosso estado emocional não é nosso. Eu preciso me conhecer para saber o que está me ferrando o tempo todo. Eu preciso me conhecer e entender para saber que meus filhos estão em sofrimento. Que essas agressividades assim, ou ali excessivamente ali, direto, está dizendo que opa, eu também já estou de saco cheio do jeito que está lidando, né? Então preciso saber. Porque senão desestrutura a família. O meu livro Relações Pais e Filhos e Seus Reflexos é um guia para poder ajudar também os pais a lidar com a situação do dia a dia e os filhos também, os adolescentes também precisam ler. As pessoas não têm interesse para nada de ler as coisas, né? Escutam as coisas ali, o que vai embora, esquecemos que somos responsáveis. Então é todo dia um aprendizado, é uma via de mão dupla, eu dou e recebo, né? Então, a forma de como a gente está ali lidando com isso, né? E o meu objetivo é de auxiliar as pessoas a se amarem, né? E conseguir amar o outro, a entender a causa que tudo acontecendo. E por que teve esse efeito diante do que causou, que causaram a ela, né? Esse né, o meu objetivo de estar fazendo a live, de fazer texto, blogs, de coisas, de ajudar as pessoas para ter uma visão ampla das coisas, de entender o estado, né, atual e procurar buscar o estado desejado da vida, né? De ajudar a ser o que quiser ser na vida, já chega de tanto sofrimento. É uma dor no coração quando a gente vê as pessoas sofrendo de ansiedade, de depressão, de pânico, de coisa, por uma coisa que você pode aqui, ó, resolver assim, ó, sem remédio, sem nada, só no seu próprio potencial que tá todo o recurso, tudo que precisa, né? Boa tarde, João, Steph, Celia. Então, é ali a forma de resolver as coisas. Tá tudo aqui no próprio ser, não tá em ninguém. E quando tá fora, são conhecimentos pra gente ver e se ver naquilo, para entender e aprender, e aprimorando, e aprimorando, e aprimorando. Então, para não virar uma doença, fica ali uma patologia, vira aquilo ali, afeta um todo, que somatiza, né? A criança somatiza, né? Tudo, fica todos com esse sintoma, com todo mal, dores de cabeça, como eu falei, todos os sintomas que causam o excesso, né? Veja quando vocês estão em excesso de pensamento ali, a cabeça tá fora, voou, né? E o corpo tá assim parado.
E não vê, e não traz para a realidade. A realidade, eu estou fazendo o que nesse momento? Trazer os pensamentos, trazer a mente para aqui, para o atual. Porque se eu quero estar lá, se eu quero que o negócio resolva logo, se eu quero as coisas lá, eu preciso dar início aqui, ó. Eu não vou lá para dar o início, nunca vou estar lá, nem nunca vou estar no passado, nem nunca no futuro. Vamos estar aqui no presente, né? Então, cria um adulto inseguro, com medo. Eu quero caso com uma pessoa porque eu não quero me separar, não quero nada. Tem que ser ali, ficar com outro, mesmo que o outro não queira, né? A possessividade cria um adulto egoísta, possessivo, né? Porque o orgulho anda de mão dada, o orgulho e o egoísmo andam de mão dada, por isso que as pessoas não são felizes. Então, cria esse medo, o pânico, então fica numa situação de sofrimento, né? E não sai. Boa tarde, Cida. Então, cria uma situação de sofrimento e não sai porque, e agora? Faço como? Com medo do novo, mas se eu nem tô lá, tô com medo de uma coisa que nem sei. Então, se a gente não começar a agir, não ter ação no movimento das coisas para acontecer, vai acumulando, quando vê não vai fazer mesmo, tá em desespero. E aí, vou ter que tomar um remédio para acalmar, para dormir. Não vai dormir, não vai sarar, não vai lidar porque não tá lidando com a causa. O que me faz ficar assim? Né? É parar, é dolorido, é dor, é a morte, é uma dor, é um desespero que só quem passa que sabe quando leva a ansiedade, tudo em excesso, né? A depressão, as coisas que vai para os transtornos, é um desespero. Mas eu me deixei chegar assim. Porque eu não fui procurar sair da ajuda desde o comecinho, desde cada irritação minha, desde cada coisa que eu ia fazer e não dava certo, desde cada fala que uma pessoa, nossa, você não tá legal, você tá diferente, você tá agindo assim, assim, alguém tá chamando nossa atenção, né? Desde quando eu não tô conseguindo dormir direito e tô dormindo muito, desde quando tá preocupação, tá demais agitação. Né? Desde quando a dor de cabeça, dor no estômago, bruxismo, rinite, tá começando a atacar, eu não vou lá e cuido, né? Então, porque eu não vou procurar saber por que tá me levando assim? O que leva ao nosso sofrimento do momento é aquilo que eu tô pensando agora. Tá entendendo? É agora aqui, ó, o que eu tô pensando agora. Ela tá me dando paz, conforto, alívio, ali aquela leveza, segurança, confiança naquilo que eu desejo? Ou tá me deixando angustiada, irritada, com ódio, querendo torcer o pescoço, querendo morrer, querendo ali acabar com a vida do outro e a minha, querendo desistir de tudo? Ali tá dando mal, eu quero dormir, não quero levantar, não quero tomar banho, né? Não quero sair, não quero ver ninguém, só quero ficar lá escondido. Veja aí o que é que seus pensamentos estão te fazendo com você. Boa tarde, Andréa. Então veja aí o que é que você está fazendo, que você sabe onde você está nesse momento. E pode sair no momento que quiser. Porque tem gente que pensa que a terapia vai fazer terapia para a vida toda. Quiser ficar a vida toda, fica e não está fazendo nada, está gastando dinheiro, né? Porque é resolvido aquele problema ali do bem-estar e acabou. Uma sessão pode resolver o seu problema. E vai adiando, a gente vai adiando, né? E aí, tem que ter a estrutura do ser para que quando vem ali o processo que já vem a dor, o desconforto, o estado nosso emocional ali de sofrimento, já veio desde pequenininho, desde quando nasce. Ansiedade é desde quando nasce. E aí, é normal, tem como eu falo, é para ter ansiedade, pegar ela para acelerar, para fazer acontecer, para agitar e correr atrás das coisas. Então, o que ela vira, o que não pode é deixar virar em transtorno mental. O manual do MSD tem todas as estruturas. Hoje, tudo que você busca, você acha. Tudo que você está ali com dúvida, você acha. Mas procure em fonte segura.
né? Não vai ali em fonte, qualquer fonte. Procura uma fonte segura, que ali está embasada as coisas, que a gente tem noção das coisas e não muda se não quer, não é? Agora, se eu busco uma fonte, né, que ali vende coisas que aquilo é mais fácil eu fazer por isso, eu falei, vai, mas o processo é demorado, né? E que não tem cura, vocês têm que entender que a cura de todos os nossos males está em nós mesmos, não está em ninguém. Não está em ninguém. Somos um milagre, somos a cura de mudança, mudar esses paradigmas, mudar a visão de mundo, para criar estrutura para ser o que quiser ser na vida. Boa tarde, Gisela, Lilas, Mônica. Então, é tudo isso e muito mais. Precisa se conhecer a causa que está deixando. Precisa conhecer seus filhos porque eles estão como estão, né? Se estão quietinho demais ali, né? Tristinho, tímido assim, sem brincar, porque a criança tem que estar, nem tanto, nem tão pouco, né? Do extravasamento, né? Mas eles precisam brincar, subir, descer, gritar, pererê, mas nem tanto, nem tão pouco, né? Nem se não ter, pode estar com alguma coisa e tendo demais também, né? Mas esses são sinais, talvez não tá nada. Os pais querem que os filhos tenham problema porque eles querem se isentar dos problemas, da culpa. O problema talvez não tá nos filhos, estão nos pais. Só um jeitinho, só uma fala, só um reajuste, só uma organização ali, vai embora, acaba. Mas não, a pessoa fica insistindo de sofrimento, desespero, não tem paciência não para ensinar menino, para dar um banho, para mostrar que isso não fala. A criança fica sem freio, porque os pais não sabem dar limites, né? Como diz em Samitiba, quem ama educa, né? Quem ama ampara, quem ama acolhe, quem ama ensina, né? Quem ama ali protege, né? Mas tudo no limite que está bem. Porque o excesso demais prejudica. Se eu quero cuidar do meu filho, controlar também, não estou deixando ele se expandir para o mundo, né? Então preste atenção nas coisas que você precisa fazer, né? Só tem o quê? Precisa ter muito amor no coração, né? Para você e com toda a humanidade. É assim que conseguimos aquilo que desejamos. Não adianta se desesperar. A semana que vem vai ser do transtorno, né, de pânico. Que o transtorno de ansiedade de separação, se ele não for cuidado, né, ele pode virar o transtorno de pânico, que é assim que vai o processo, né? O excesso de uma coisa vai levando a outra que já deu, né? Já ficou muito tempo. As pessoas, quando eu falei que na pandemia estão em pânico, ela já vem, né? Já vem lá de trás, desde pequenininha, o acúmulo de perda, de frustrações, né, de traumas vividos, de situações que levam para o estado do hoje, da insegurança, do medo, de não saber lidar com as coisas, que leva para o nosso estado atual de hoje, de como estamos vivendo, né? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Como eu estou conduzindo meus pensamentos, a minha vida, me organizando, né? Veja como vocês estão fazendo, que você vai saber, opa, tô pegando pesado, né, com minha linda pessoa. Então, pegue leve com você, né? Procure ter paciência com você e paciência com as pessoas que você convive, né? Ouça, olhe nos olhinhos de cada um dos seus filhos, seus familiares. Veja, poxa, eu tô aqui, no que eu posso te ajudar? Ou então, também fale, poxa, eu tô sentindo isso. Vocês poderiam me ajudar? No que eu posso fazer? Mesmo que tem familiares que falam, isso é nada, vai fazer isso, não entende, mas compreenda que eles também não entendem. Não adianta você ficar brigando com eles, porque eles não entendem.
Então procura outro jeito, de outras pessoas que sinta, que se coloquem no seu lugar e saiba te ajudar a resolver esses problemas. Que era bom se nossos familiares tivessem condições de nos apoiar em todos os momentos. Mas nem sempre é assim. Né? Nem sempre, porque a gente só dá o que tem. Não pode dar o que não tem. Então não cobre dos seus pais aquilo que eles não podem dar. E muitas vezes vocês também nem estão dando. Só quer, mas também não estou dando nada. Eu sou louca para minha mãe me abraçar, mas eu também não abraço. Você entende? Então, comece a se doar, comece a falar do seu sentimento, mesmo que não vá ouvir aquilo que gostaria. Mas primeiro fale, porque se não falar, não vai ficar sabendo, né? Então, não tenha ali vergonha de falar do seu sentimento. Não se envergonhe de estar sentindo dor, de estar em sofrimento. Busque ajuda, né, de qualquer profissional, busque ajuda de pessoas que você confia para que te oriente no melhor a ser feito. E primeiramente busque ajuda da sua fé, do acreditar em você, que a fé, independente de religião, é acreditar no seu potencial. Acredite mais em você. Se você está em sofrimento, é porque você não está acreditando em você. Você não tem confiança suficiente para fazer as coisas, para lidar com o novo, para fazer as coisas acontecerem. Né? Acreditar no seu potencial, acreditar no seu sonho, só você vai realizá-lo. Para você sair de qualquer situação de ansiedade, depressão, de pânico, de desespero, é confiar em você, é confiar no mundo, é confiar no outro. Mesmo que exista maldade, a gente tem que saber que as pessoas têm o outro lado, nela mesma tem o lado bom e o lado ruim. É confiar no lado bom delas, para que elas deixem fluir esse lado bom. Entende? Muito obrigada. Até a segunda-feira, que vai ter aí sobre as terapias, sobre orientação dentro do processo terapêutico das crises, né, para não deixar entrar em ansiedade. E na próxima sexta-feira, transtorno de pânico, será a live. Muito obrigada e acredite em você. E você vê o milagre acontecer. Muito obrigada e fique em paz.